Como é que está a sua relação com os estudos? Está bem? Espero que você esteja aprendendo, desenvolvendo e desenvolvendo bem, porque essa é a nossa finalidade aqui, que você possa aprender cada dia mais acerca do estudo do grego koiné, aquele grego que foi usado para escrever a Bíblia, que é este o nosso objetivo, estudar a Bíblia a partir do grego koiné. Então nós vamos agora para a lousa, né? A gente vai falar hoje sobre a acentuação. Lembre-se que geralmente a minha mesa aqui é uma bagunça, tem de tudo aqui em cima, porque a gente puxa aqui, puxa um papel dali, vai ali na internet, busca algo, desde que a gente possa cada dia mais ter material para vocês. E se tiver dúvida, entre em contato com a gente, fala sempre com a gente quando precisar e vem aprender aqui conosco. Então vamos aqui para a lousa, aquela lousazinha escurinha, pretinha, que nos dá todas as informações. Eu hoje vou tentar escrever manualmente. Vamos ver como é que a gente vai sair aqui agora. Vamos lá. Vamos falar então sobre pontuação. Primeiro é que todas as palavras gregas têm diacríticos, que são aqueles traços adicionais, né? Aqueles traços modificadores, como acentos, aspirações. Você sabe que no português a gente tem o ponto, a gente tem no português a interrogação, a gente tem no português a vírgula, dois pontos, ponto e vírgula. A gente vai ver como é isso no grego. Primeiro, entender que no grego tem 3 tipos de acentos. Então, ó, o primeiro dos acentos é esse aqui, ó. É o acento agudo. O outro acento é esse aqui, ó, que é o grave, tudo aqui entre parênteses. E o terceiro acento no grego é o acento circunflexo, que ele pode ser com um chapeuzinho, ou ele pode ser como se fosse o nosso tio, ok? Então, acento agudo, acento grave e aqui o acento circunflexo. São os 3 tipos de acentos. Os acentos não são importantes aqui para o nosso estudo, exceto em alguns casos. O nosso estudo é passivo, né? Nós já sabemos de cada palavra, o Novo Testamento já foi escrito, não tem mais o que mudar. A exceção será em casos muito especiais para diferenciar 2 homógrafos. Aí nesse caso a gente vai precisar ver com cuidado. Então vamos pegar aqui a borrachinha, vamos apagar esses acentos. Vou deixar ainda ali a pontuação, porque nós vamos nos utilizar dela agora. Então vamos aqui para a pontuação. Primeiro vamos falar sobre aspiração. A aspiração não é um acento. Lembre-se disso. Aspiração não é um acento. E todas as vogais iniciais, no início de cada palavra, foi vogal, começa com aspiração. Existem 2 tipos de aspiração. Uma chamada de aspiração branda. Vamos fazer aqui um alfa. Ó, outro alfa aqui, 2 alfas. Primeiro vamos falar sobre aspiração branda, que é como se fosse uma vírgula em cima da vogal. E vamos falar sobre a aspiração áspera, que ela funciona como se fosse uma vírgula ao contrário, em cima também da vogal. Ela pronuncia-se, no caso da branda, naturalmente. Vou dar um exemplo aqui, ó. A palavra eimi. A palavra eimi vai ter aqui, ó, como começa com vogal, ela tem uma aspiração branda. E veja que eu não coloquei na primeira letra, mas na segunda. Quando começa com o ditongo, também vai para a segunda letra. Então, eimi. E se pronuncia eimi mesmo. Já no caso dessa segunda aspiração aqui, já muda um pouco, porque a transliteração é como se ela fosse o H do inglês. Um exemplo aqui, ó. Um ômicron e ele vem com aspiração. Então ele seria o quê? Ró. Ró. Como se tivesse
um H inicial, seria como se fosse assim, ó. Ró, ró. Então lembre-se sempre desse detalhe. Como uma vírgula é branda, em mi, não muda nada, tá lá, mas não serve para nada. E quando for o áspero, ou aspiração áspera, sempre se pronuncia como se fosse um H, ró, ró. E outro detalhe também, é que o ró inicial sempre recebe também uma aspiração. Ró inicial sempre vai ter uma aspiração áspera, né? Para poder, ó, aqui um exemplo da palavra rema. E aqui um alfa. Rema. Então, essa palavra aqui vai ter uma aspiração áspera em cima do ró. Rema significa palavra, né? E a palavra eimi é sou ou estou. Vamos apagar aqui também. Eliminar. Eu sou ruim aqui de acertar, hein? Mas aqui, ó, vai apagando. E vamos tirar aqui da tela para a gente fazer agora essa segunda aqui. Lembra que eu disse que eu queria deixar aqui na tela a pontuação? É porque nós vamos precisar usar essa pontuação agora. Então, veja só. Aliás, antes de falar da pontuação, eu vou falar para vocês sobre o iota subscrito. O que é um iota? Todo mundo já sabe. Iota, aquela letrinha que a gente chama de I, né? A gente pode transliterar como I. E existe o iota subscrito. O que é um iota subscrito? É um iota que é escrito abaixo de uma vogal. Não muda a pronúncia, não se translitera, mas é bom você tomar conhecimento. Olha um exemplo aqui. A palavra hagio. Então aqui, ó, como eu falei, ra, você já sabe que tem um H, né? Então começa com uma vogal, a gente já sabe que começa com uma aspiração áspera. E aqui o hagio. Aí aqui embaixo, ó, vem o iota que eu falei aqui, o iota que ele é subscrito, hagio. E aí você fica sabendo como é que ele entra. Quando a gente vai falar de silabação, é bom a gente lembrar também que no grego ela é igual, idêntica ao português. Só para que você tenha uma ideia, monossílabas. Por exemplo, ek, en, es, to, tis, ta, u. Dissílaba vai ter duas sílabas, né? Dissílaba já está dizendo duas sílabas. Aná, agô, legô, theos, que é Deus, tem duas sílabas. Trissílabas, aquelas palavras com três sílabas, como adelphos, biblion, antropos. E polissílabas, quando tem quatro sílabas, como apóstolos, presbíteros ou eclesia. Então todos têm quatro sílabas, só para que você também tenha esse conhecimento aí. Então vamos agora para a pontuação, que é o caso mais interessante. Veja só. Ponto final. Em português é isso. Ponto final. Em grego é isso. Não é igual? Mesma coisa. Vírgula. Quando nós vamos falar da vírgula, aí a gente tem a vírgula em português, a vírgula em grego. A mesma coisa, né? Muito bem. Vamos pegar aqui a palavra theos, Deus, e a gente vai exemplificar agora. Ponto e vírgula ou dois pontos, ó. Ponto e vírgula ou dois pontos em português é assim. Mas no grego é um pontinho aqui em cima, ó. Esse pontinho aqui em cima significa ponto e vírgula ou dois pontos. Então, ponto é normal, vírgula é normal, mas esse pontinho aqui significa dois pontos ou ponto e vírgula. Eu vou fazer aqui agora de novo a palavra
Theos, que é Deus. Interrogação. Ó, isso aqui é interrogação em português. E como é a interrogação em grego? Exatamente. É o ponto e vírgula. É isso aqui, ó. Ponto e vírgula é interrogação. Então, sempre que você vê uma palavra, aqui no caso seria theos, é uma pergunta. Lembre-se disso. É uma pergunta. O que é transliteração? Eu acho que ficou claro aí, né? Tem dúvida não, né? Ponto e vírgula, interrogação, e o que muda é os dois pontos e o ponto e vírgula, que é um pontinho lá em cima, né? Ó, pontinho lá em cima. Transliteração. O que é transliteração? É como escrever o grego usando as nossas próprias letras. A transliteração normalmente não traz problemas, exceto, é claro, em poucos casos. Tipo, alfa, quando a gente for fazer isso em português, vai ser o A. Se a gente fosse fazer, por exemplo, a transliteração da palavra Deus, aí a gente iria ver alguma coisa diferente. Por exemplo, seria TH do θ, não é isso? Os, ou seja, bem parecido, praticamente não teria mudança alguma. Quando a gente trata do gama, quando vai transliterar, lembrar que é igual ao GU. Não é o G só, mas é igual ao GU. E é parecido lá com o que a gente colocou no nosso alfabeto. Vamos voltar aqui para a lousa. Vamos conhecer então agora os livros do Novo Testamento. Vou colocar todos eles aí para você poder dar uma olhada. Vamos ler comigo? Matthaios, Marcos, Lucas, Ioannes, Praxeis Apostolon, Romaioi, Corinthioi, Galatai, Efesioi, Filipesioi, Colossaies, Tessaloniqueis, Timóteos, Titos, Filemon, Hebraioi, Jacobos, Petros, Ioannes, Judas, Apocalipse. Então está aí todos os livros do Novo Testamento, já para você começar a memorizar. Vamos agora trabalhar algumas palavras para a gente poder ir gravando também. Então, aqui a primeira. Arque. Arque significa começo, princípio. Lembra lá de arqueologia, né? Outra palavrinha aqui, ó. Aqui fecha também, viu? Logos. Logos é palavra, verbo. Deus, eu já falei aí para vocês, né? Theos. E é bom lembrar que Deus tanto serve para Deus com letra maiúscula ou com letra minúscula. Então é bom ficar ligado. En significa era ou estava. Era ou estava, é um verbo. Esse é um en. Vamos falar de outro en. Esse aqui é en, o outro é en, como se fosse um som mais aberto. Esse en aqui significa dentro, em, né? Em, dentro. Pros, outra palavrinha que a gente vai usar muito, é a palavrinha pros, que é em direção a, para, com, cai, ó, cai, significa e, mas, aí vem, ó,
o artigo o, né? que é o mesmo tom. Tom é o mesmo artigo, o. E a palavrinha que todo mundo gosta. Ego. Vem de ego. Ego significa eu. É o pronome eu. Primeira pessoa do singular. É o pronome mais egoísta que existe, né? Ego. Eu. A gente vai agora para a nossa primeira aula prática. Apesar de tão pouco conhecimento, vejamos então esses 2 versos da palavra de Deus e vamos identificar agora as palavras, agora de forma prática, já que a gente viu algumas palavras. Então vamos agora para a prática. O primeiro está em Apocalipse 22:13 e depois em João 1:1. Você vai ver que a gente, quando começar a mexer com a prática, vai se tornar mais interessante. Eu quero preparar um estudo, como é que eu faço? Eu quero ver na prática como é que eu posso utilizar o grego nas minhas pregações na igreja, nos meus estudos bíblicos. Então a gente vai ver esses 2 textos, que são palavras que você já conhece. Nós já falamos sobre elas várias vezes. Você vai ver agora como ela já vai ficar melhor na sua mente. Então vamos ver aí Apocalipse primeiro. Diz o texto de Apocalipse 22:13. Ego, to, alfa, até aí você conhece tudo, né? Cai, to, vê se você conhece isso aqui. Ponto final. Ego, to, alfa, cai, to, ômega. Claro que nós conhecemos. Ego é aquela que eu falei, agora do egoísta, né? Eu. O. Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Cai. Lembra? Cai. Que é I. Mas. To. Ômega. O. Ômega. Eu. Igualzinho ao português, o grego se usa isso aqui também. Eu, o alfa e o ômega. Eu o quê? Eu sou, né? Eu, o alfa e o ômega. Aí você diz, em que é que isso iria me ajudar aqui no primeiro estudo do grego? Se eu fosse fazer uma mensagem agora sobre Apocalipse, usando o grego, eu ia dizer, Jesus aqui está sendo enfatizado pelo João, o escritor de Apocalipse, como ego. Ego é algo egoísta, ou seja, eu e eu mesmo, eu sou. Então ele usa com ênfase o que ele é. E depois ele diz to, alfa, to, ômega. To é o artigo no singular que é neutro. Veja que ele usa o artigo para os 2. Então ele não é um alfa, ele não é um ômega. Se não tivesse o artigo seria eu sou um alfa e um ômega, eu sou uma primeira e uma última letra do alfabeto. Mas ele não diz isso, ele diz ego, to, alfa, cai, to, ômega. Ele não usa de, ele poderia usar de em vez de cai para o i. Se ele usasse o de, era uma coisa simples também. Mas quando ele usa o cai, ele está sendo mais uma vez enfático, ou seja, toda a frase é ênfase. Eu e eu mesmo sou o que sou. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ele estava aqui encerrando qualquer assunto que pudesse aparecer ou que pudesse gerar qualquer sombra de dúvidas sobre quem ele realmente era. E isso é muito importante. Quando a gente começa a aprender, você prega mais solto, você sabe o que está dizendo, porque você está vendo a língua no original. Vamos ver o outro verso aqui. Agora em João 1:1. Eu não vou escrever aqui não, eu vou digitar, fica mais fácil, já que é maior. En arche, hen hologos, kai hologos, hen pros, ton theon,
kai, theos, hen, ho, logos. Então, lembra do en, que eu disse que era dentro, ou em. Arche significa princípio, né? Começo. Então, no princípio, ou em começo, literalmente, em começo. Lembra de hen, que era ou estava. Então, em começo estava ho logos, o artigo, ó, mais uma vez dando ênfase. A palavra é um substantivo feminino, palavra em português. Mas perceberam que no grego, ho logos é masculino, palavra é masculino no grego. Aí você poderia me perguntar, Ismael, por que ho logos é masculino no grego e no português palavra é feminino? E eu que sei, cada língua tem sua particularidade. Você vai ver ao longo do estudo que vai ter outras palavras que parecem ser feminino no português e que às vezes também são palavras no masculino. A gente vai ver isso também mais adiante. Então, no começo, ou em princípio, era ou estava a palavra e cai, né? A palavra estava, lembra agora do prós, em direção a palavra estava em direção ou para ou com quem? O Deus. Olha que usa o artigo para mostrar que esse Deus não era um Deus qualquer, mas é o Deus verdadeiro. Então a palavra estava para o Deus e Deus era a palavra. Então você conhece já todas elas, simplesinha. Em princípio era a palavra e a palavra era para o Deus e Deus era a palavra. Olha que texto forte, que mensagem eu poderia fazer desse texto. Simples. Eu começaria dizendo o seguinte: dentro, arque, dentro do começo, ou seja, totalmente envolto do princípio, quando não existia ainda nada, quando nada ainda havia surgido, quando nada existia, já estava o verbo, já estava a palavra. E essa palavra estava indo em direção a Deus, né? Ela estava indo para Deus, era a palavra do próprio Deus. E termina dizendo que Deus também era a palavra. Então, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A própria palavra era o Deus. Ali na criação, quando ele diz, faça-se o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tudo era criado mediante a força da palavra do Deus Todo-Poderoso. Então isso era um milagre. Ele, com sua própria voz, bradava e a criação ia se formando. Então ele era o verbo estava no princípio com Deus e o verbo ou a palavra era o próprio Deus. E assim a gente vai montando. Por enquanto a gente não vai ainda perder tempo nesse momento falando o que é que significa cada palavra. Isso aqui é um substantivo, é um adjetivo, é um verbo, para dar uma ênfase ainda maior e uma força. Mas só para que você já tenha uma ideia do poder que vai ter os estudos, você tendo conhecimento do grego, da língua original. Só quero enfatizar aqui mais uma vez, traga pessoas de sua igreja, de sua comunidade, para estudar também a palavra de Deus através do grego, aprender essa língua que é tão rica e tem tanto a ensinar para a gente. Outra coisa, note que o iota pode ser escrito embaixo das vogais, mas que ele não é pronunciado, né? E aí você pode ver no caso do arre, né, no começo.